primeiro que eu cheguei aqui, e o presbítero começou a cantar, vai falando sobre isso, que a irmã cantou aqui, falando em deserto, vai falar sobre o que a gente vai falar também hoje. E são vários tipos de deserto que temos enfrentado no dia de hoje. Deserto financeiro, deserto até da alma, até as pessoas com tristeza. A luta está tão grande em vários setores. E eu estava aqui conversando com o Senhor, porque na madrugada eu quis até mudar a palavra. Mas eu lembrei o que Deus me disse em dezembro. Quando eu disse que ia mudar a pregação, a forma de pregar, eu ia pregar só agora para agradar os homens. E ali Deus disse, não, você vai pregar o que eu mando, porque não adianta a gente pregar o que agrada ao homem, porque a gente recebe o tapa nas costas, a gente recebe o conhecimento do homem, mas o homem próprio não é edificado por Deus, e nem a igreja é edificada por Deus. Então, o principal alvo aqui nessa noite é o Espírito Santo de Deus, que está aqui para me ensinar e ensinar você. A palavra vai começar primeiro comigo, para depois para com os irmãos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. É muito interessante o que Deus tem para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente necessita, hoje é o culto do milagre. A gente precisa do milagre, e o milagre são várias formas, né? Um é o milagre de uma cura física mesmo, outro é uma cura na alma, outro é uma porta de emprego, né? Outro é um deserto que está dificultando a dificuldade da pessoa ali financeira. Então são vários setores. Então Deus tem uma palavra para que a gente possa alcançar isso. Esse deserto se transformar num jardim maravilhoso. E Deus poder regar as nossas condições e mudar a nossa história. Mas para isso, necessário passar por isso. A gente vai falar o que a Bíblia nos ensina. Não é o que o irmão Roberto nos ensina, não é o que o pastor Léo ensina, não é o que o ministério ensina, mas é o que a Bíblia ensina. Amém? Fala sobre amor, fé e obras. Mas é interessante, o culto de milagre, eu preciso do milagre. Mas para que esse milagre venha chegar na minha vida e na sua, é necessário ter amor, fé e obras. E o pastor Léo falou há pouco tempo agora sobre fé. Jesus está contemplando a tua fé. Jesus está contemplando a minha fé. Quer dizer, Ele está observando até onde a gente pode chegar. Se a nossa fé agradar a Deus, irmãos, e se a gente amar, e se a gente tiver as obras verdadeiramente, Deus vai se agradar. O que agrada a Deus nessa noite não vai ser o pular, não vai ser o sapatear, não vai ser o falar em línguas, não vai ser o chorar. O que vai agradar a Deus é quando eu sair por essas portas e eu fazer o que a Bíblia está me ensinando nesta noite, é amar, ter fé e ter obra. Quando eu fizer isso, o meu Deus, o seu Deus vai se agradar e a minha história e a sua história vai mudar. Isso pode crer? Porque a gente tem vivido uns tempos difíceis que os homens estão pregando, é somente aquilo que é bom para a carne, o que é bom para a alma, mas o que é bom mesmo, o que edifica, que leva você para o céu, não está sendo pregado. E a gente não pode se enganar. Quem está trazendo toda essa dificuldade na igreja, a igreja que eu digo, os ministérios, é o próprio diabo. Semeia contenda, semeia divisão, semeia desânimo. A gente, irmãos, é pegado pelas janelas da alma, que são os olhos. Os olhos dizem que está tudo difícil. Mas quem tem fé, alicerçado em Deus, na palavra, parece que está difícil, não, mas a minha alma crê que a palavra de Deus diz que está bom. Está bom. Nós sabemos de uma mulher que não pediu para ter filho, e ela teve filho, o profeta Eliseu falou e nasceu, mas o filho morreu. O profeta perguntou como é que ela estava. Está bem contigo? Está bem com teu esposo? Está bem com teu filho? O filho morreu. Ela disse, vai tudo bem. Aleluia. O filho morto. Vocês falaram de deserto. Eu só gosto de passar o que Deus me dá depois que eu passo pela situação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz, com a consolação que você é consolado, você vai consolar as pessoas. Da forma que Deus te ensinar a sair dessa situação, lá na frente você vai ensinar os outros a passar por ela. Amém? Então abra sua Bíblia, louvado seja Deus, em Marcos capítulo 12, versículo 29. 12, 29. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia da minha esposa, que meu áudio está na graça, só na próxima semana que vai mudar. E a letra dela é maior.
Dá para enxergar um pouco. Amém? Vamos ler a partir aqui do 28, que diz o primeiro de todos os mandamentos. Vamos ler o versículo 28, que diz: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Você pode dizer amém? Amém. Primeiro mandamento, Deus falando, é amar a Deus acima de tudo. É amar a Deus primeiramente do que o esposo, a esposa, o filho, o pai, a mãe, a sua dificuldade, a sua riqueza, a sua condição, a sua posição. Deus está dizendo: amar a Deus acima de tudo e com todas as suas forças. Aleluia. Eu faço uma pergunta para mim e para você nessa noite: será que temos verdadeiramente amado a Deus acima de tudo? Será que temos amado a Deus acima de tudo? Será que temos colocado Deus em primeiro na nossa vida? Muitos crentes hoje estão passando por tanta dificuldade, porque Deus não é primeiro, Deus não é nem segundo, às vezes Deus é terceiro a quarto, porque primeiro se é uma mulher vem o esposo, se é o esposo vem a esposa, vem depois o filho, aí depois às vezes vem até o neto, aí depois é que vem Deus. Mas Deus diz que é primeiro. Deus não aceita ser segundo, Deus não aceita ser terceiro. Deus tem que ser primeiro na minha e na sua vida, para que verdadeiramente você diga que Cristo vive em mim. Amém. Não mais eu vivo, mas é difícil. Ai, irmãos, Satanás é tão astucioso. Deus já tinha me mostrado, eu já preguei lá em Ponta Negra, que Deus tinha me mostrado em sonho, que tinha o presidente da emissora grande, que eu não vou citar o nome dela, tinha o presidente daquela emissora, com seus diretores, e ele articulava um meio de pegar as pessoas para prender na televisão, para dar audiência àquela televisão. Mas Deus me fazia ver que por trás daqueles diretores tinha Satanás colocando para prender cada tipo de ser humano. Se fosse homossexual, era no homossexualismo. Se fosse na bebida, era na bebida. Se fosse nas drogas, era nas drogas. Se fosse crente que assiste novela, era na novela. Era de cada área prendia os crentes. E prendia até quem não era crente. E Deus me mostrou que havia um meio de Satanás prendendo as pessoas. Da mesma forma que está hoje. O diabo tem usado de artimanhas para tirar a minha e a sua fé, e a minha e a sua esperança. Mas nessa noite o Senhor diz: se você amar, se você tiver fé, e se você tiver obra diante do seu Deus, nada, diga nada, e ninguém vai impedir de você receber a sua vitória. Amém? Então, aí eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Marcos, capítulo 25, versículo 31. Quando o Senhor diz que, quando vir na vida do Filho do Homem, Ele porá os homens e as mulheres, seus servos à direita, como se faz a separação entre bodes e ovelhas. As ovelhas vai colocar à direita, os bodes vai colocar à esquerda. Mas aí Ele vai dizer, Mateus 25, 31. Pode perguntar, se eu disser errado, pode perguntar, não tem problema não. Mateus 25, 31. Aí ele vai dizer que ele vai fazer uma separação. Mas se você observar, ele também vai falar que ele vai citar algo interessante. Ele vai dizer: tive sede, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, estava nu, me cobriste.
tu me hospedaste. E os discípulos vão perguntar, como foi que a gente fez isso? E ele vai dizer, quando você fizer a um dos meus servos, dos ser pequeninos, você vai fazer a mim. Hoje, quem pode colocar alguma pessoa dentro da sua casa sem reconhecer que a situação está difícil, muito perigosa? E Deus está ensinando a mim e a você, a partir deste versículo, começar a observar o quanto em você não está segundo a vontade de Deus. Ah, mas se você já faz uma parte, mas faz em outra, mas tem que fazer mais, porque Deus, irmãos, Ele se agrada. Eu vou contar algo muito interessante. Eu fui para uma reunião a semana passada, numa oração numa igreja. Me convidaram, Deus me deu algo em sonho, eu fiquei calado. Mas aí não fiquei na oração, fui fazer diretamente uma visita com os irmãos. Aí eram irmãos de uma igreja, eram irmãos de outra, e eu fiquei de outra lá no meio. E a gente foi visitar. Mas antes da gente sair para visitar, o Senhor tinha me dito, naquele momento, quando deu uma oportunidade de dar uma palavra, eu disse, irmãos, nós crentes estamos fazendo muito pouco pelas almas de fora. Porque o espírita, eles cuidam, pensando que cuidar da alma, de ajuda, de dar uma ajuda, um cobertor, de dar uma sopa, de ajudar. Eles pensam que por aquilo ali vai alcançar a salvação, vai melhorar, né? Ali vai. É dessa forma. E eles têm feito muito mais do que a gente. Nós que dizemos que somos cristãos, que somos crentes, que somos servos de Deus. A gente disse isso na igreja. Quando a gente foi visitar, quando a irmã começou a falar, a primeira palavra que ela disse, eu tenho recebido muita ajuda de espírito. Aí eu comecei a observar, Deus confirmando o que estava falando ao meu coração naquele momento. Ela estava recebendo ajuda de todos os lados. De todos os lados. Levemos a palavra, demos um ânimo a ela. Mas quando a gente saiu, ninguém olhou para a dificuldade daquela mulher, separada, com um filho doente. Ninguém tirou do bolso nem 10 centavos para dar para comprar um dinheiro para aquela criança. Aí eu pergunto, que amor é esse, irmãos? Eu não tinha realmente, ela até falar daqui hoje, se você não tem um centavo no bolso, eu disse, Senhor, tem misericórdia. Chega, Jeová. Eu não tinha, mas Deus me deu uma boca. Quando a gente chegou no carro, eu disse, irmãos, se eu tivesse aqui no meu bolso agora, eu tirava do meu bolso e abençoava aquela família, porque esta irmã precisa. Está vendo que Deus falou lá no começo da igreja hoje? Como ela disse que primeiro fazia os espíritos na casa dela, estava ajudando ela, nós temos a palavra, que é a parte principal. Mas e o corpo, não vamos cuidar não? Quem vai cuidar do corpo é os espíritas? Ela vai correr para onde, igreja? Hein? Se o socorro dela vir na hora da dificuldade, com remédio, com a fome, ela vai acreditar em quem? Nos crentes, que só faz levar a palavra de Deus e não ajuda? Ou vai acreditar no espírita? Ela vai para onde a barriga está chamando, aonde a dificuldade está apertando. Aí a irmã tinha dado a oferta a outro irmão, mas o irmão não aceitou, 20 reais, tirou lá e disse, irmão, vai lá que você sentiu no coração. Eu disse, não vou sentir no coração não, irmã, é Bíblia. Aí a senhora, a irmã foi lá e deixou a irmã se alegrou-se. Então precisamos de viver o Evangelho, não somente pregar, mas viver. O nosso amor tem que ser não somente palavra, mas de atitude, de ação. Olha, você precisa do milagre, eu preciso. Mas Deus primeiramente está cuidando das pessoas que o presbítero falou. Tem gente lá no hospital hoje que não tem condição de estar aqui hoje, mas está fazendo voto a Deus para vir para o culto. E aí você tem a maior das vitórias nessa noite, que é a minha e a sua salvação. O maior milagre é a minha e a sua salvação. Fora isso é a nossa saúde, igreja, que estamos aqui nessa noite, adorando a Deus, tem na condição de estar sentado, de estar em pé no ar-condicionado, na luz gostosa. Tem gente que está nos interior, que está no ventilador, às vezes não tem nem ventilador, mas está dando glória a Deus, pulando e chorando. O nosso Deus nunca mudou e nem vai mudar. O que muda é eu, você, os nossos ministérios, mas Deus não muda. Deus está dizendo, se você viu uma pessoa que está nu, cubra. Se você viu uma pessoa que está com fome, dê de comer, dê de sede a ela, dê a água, dê palavra de Deus. Se você tem um irmão, fisicamente, ou irmão em Cristo Jesus, que está passando dificuldade, vá lá, visite, vá buscar. Diga, meu irmão, minha irmã, eu conto com você é importante o ministério. Sabe qual foi a palavra, pastor Léo, antes de eu vir para cá, que Deus disse? Da mesma forma que aquele Deus, aquela igrejinha arrochada que era lá,
A primeira, que era na parte da garagem, que era lotado, que era fogo, que era sapateado. O mesmo Deus está aqui. Mas disse algo para você, para sua esposa, para os irmãos do segundo dessa igreja. Deus está ensinando a vocês a mudança de lá para cá. Deus está ensinando a vocês. Só não sei o que, ele não me disse. Mas Deus está dando um ensinamento. Porque lá na frente, vocês vão contemplar as maravilhas do Senhor que Ele vai fazer na vida de vocês. Não é obrigado a igreja estar lotada. Não é obrigado a igreja, claro que agrada a Deus e agrada também aos pastores, é verdade. Não é obrigado agora a igreja estar lotada. É obrigado a gente estar lotado do Espírito Santo para poder passar lá para fora e as pessoas virem atrás de salvação, não atrás de dinheiro. Se estivesse pregando hoje aqui, olha a chave do seu carro, olha o sapo. Não! Temos que pregar, é o Evangelho. É Jesus, é morte na cruz, é ressurreição, é salvação. Através disso é que vai ter mudança. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus dá até o dom da pessoa ser rica. Se Deus quisesse hoje que a igreja estivesse lotada, Deus tinha feito, estava lotado. Mas Deus, irmãos, não está procurando a multidão, está procurando adoradores. Mas os adoradores não é aquele como os irmãos estão louvando aqui, não. Adoradores é aquele que vive o Evangelho, que morre por Jesus, que se dá pelo Evangelho. Este é o adorador. Amém? Deus é fiel. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração de amar, de a gente ter fé, de a gente fazer as obras para que Deus verdadeiramente se agrade. Que quando você agrada a Deus, quando eu agrado a Deus, a Bíblia diz que os céus se abrem. Deus se move para te dar vitória. Quer ver o diabo ficar irado? É uma igreja que ora, é uma igreja que busca a presença de Deus, que adora em louvor, que adora em ações. Aí o diabo fica furioso. Aí tenta de todas as formas de tentar tirar a fé, primeiramente do pastor, da esposa do pastor e dos irmãos. Nesse meio que está aqui hoje, eu vejo, estou vendo mesmo, estou vendo labareda de fogo na cabeça de cada um. Sabe o que significa? Você tem um dom de Deus. Deus não precisa do homem, mas Deus conta com você para levar o Evangelho lá fora. Aí você diz, irmão, você está num culto diferente? Eu não. Eu estou no culto que Deus mandou. Porque já falou sobre deserto, já falou sobre milagre, já falou sobre fé antes de eu vir para cá. E o mesmo Deus não é culto de missão não, mas parece. Mas para mim receber, você receber o seu milagre, é necessário eu amar, ter fé e fazer obra. Amém? Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 3, para você ver se é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha que palavra. Diz que o nosso amor, na linguagem de Deus diz assim, o nosso amor não seja de palavras, mas seja por meio de ações, né? Por meio de ações, como é que eu vou ter ação? A gente encontra, pastor, só que a gente encontra nos Face, né? É os irmãos se abraçando uns aos outros, beijando, dizendo eu amo, né? Eu amo. E Provérbio também diz que quem dá presente, também quem dá presente é fácil. Dá um exemplo. Eu dar presente a Emerson me dá de volta. É bom. Eu quero ver eu dar presente ao rapaz lá da rua, se ele tem condição de me dar. E outra coisa, dá. Eu vejo muito no Face errado, porque eu sei que é errado. Dá, não pode se trocar com Deus. Nós vemos que alguns irmãos vão fazer a obra do Senhor, e o que é que posta? Eles vão entregando um alimento e a foto.
entregando o cobertor e a foto. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que não é assim. É para dar sem tocar a trombeta. O que tua mão direita dá, a esquerda não pode ver. Porque lá em secreto teu pai viu. Teu pai é secretor. Teu pai vai te abençoar. Mas se eu dou algo e for lá me posar de bonzinho, Jeová disse isso aqui não. Pode ter enganado os homens, mas a mim não. E as portas é fechada. Os irmãos creem? Aí diz, o nosso amor não pode ser só de palavra. Eu digo que amo, mas não mostro que amo. Tem que ser por meio de ações, por meio de obras. E eu vou provar como vai. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago vai falar sobre isso. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 14 é muito importante, irmãos. Esta palavra dessa noite é muito importante. Porque se eu faço, se você faz, nós seremos mais que vencedores. Nós sabemos que não existe um crente, irmãos, que é 100% espiritual. Não existe. Porque se tem 100%, esse dinheiro a Jesus já foi arrebatado. Não existe. Você erra, qualquer coisa erra. Mas a parte principal, primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. E como é que eu vou mais o próximo? Quem é meu próximo? Será que é só aquele que me ajuda? Quem me ajuda a me dar um alimento? Quem cuida de mim? Não. Diz assim Tiago: meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tem as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha aí, ele vai mostrar a fé dele pelas obras que ele faz. Não é dizer que tem fé e não fazer nada. É fazer, porque quando você faz as obras da fé aparecer, e o Senhor é glorificado. Não adianta, Jesus, não adianta, Senhor, por madrugada hoje. Fui dormir bem cedo de novo, pastor. Digo, Deus, é essa palavra mesmo, certo? Mas Senhor, vai ter pouca gente, mas é essa palavra. Digo, amém, Senhor. Quis mudar, folhei para um lado, folhei para o outro. E cada vez que eu ia procurando, já estava dando só as palavras. Até que o Senhor me pegou, aí eu tentando fazer a palavra, não estava mais lendo nada com nada. Aí o Senhor disse, só é bom quando a porção do Espírito desce. Aí eu digo, não estava lendo mais nada, não conseguia, fui dormir, 3h30 da manhã. Não adianta, meu pastor, não adianta nós pregarmos e não viver. É se enganar. É se enganar. Como é, Evangelho, que eu vou querer uma vitória para mim, se eu não faço o que a Bíblia manda? Como eu vou querer um filho salvo, se eu não me preocupo com uma vizinha? Como é que eu quero meu esposo salvo, minha esposa salva, se eu não evangelizo nem o meu porteiro? Não dá. Evangelho é morte na cruz, é renúncia. Aleluia. Renúncia. Deus, irmãos, Deus, Ele quer me abençoar, quer abençoar, sim quer. Deus não quer que ninguém viva na miséria, é verdade. Mas Deus, irmãos, Ele escolhe os seus. É muito interessante o que nós temos visto hoje. A gente só vê igrejas que só falam sobre o dinheiro. Pode observar, é de manhã, tarde, de noite, é só dinheiro, 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 dinheiro. Mas a parte principal é a salvação através de Jesus, não é falado não. Aí eu fico imaginando, digo, Wanderlei, e agora? Como é que o Senhor está lá em cima? Como é que o Senhor fica observando? Eu dizia, Deus, por que você não faz nada? Eu não começo o evangelho. Por que você não faz nada? Aí Deus só me disse, eu já fiz. Está aqui, ó. O Senhor disse que a própria palavra julgará. Já está dito. O que vai acontecer já está dito. Não adianta pregarmos e não viver. A gente tem que viver e depois pregar. Amém? Escuta. Já imaginou um pobre ajudar um pobre? Eu vou contar a experiência minha que eu passei com minha esposa e meus filhos. Há 15 dias atrás, a gente estava com um arroz lá em casa tão
pronto. Tinha 50 reais, que era para comprar mistura. O gás da gente passa 42 dias, 45 dias. 31 dias o gás acabou. Aí eu dei da mistura. Ou eu comprava a mistura, ou eu comprava o gás. Aí eu pensei de, pronto, eu vou comprar um carvãozinho, né, comprar a mistura, e levar para o fogo. Mas eu lembrei de abençoada, quando muda o clima, né, está na tom celeste, ela disse, está certo não, Jesus. Então, vou comprar o gás. Aí eu compro o gás. Cadê a mistura? O gás está lá, está o fogo, cadê a mistura? Aí eu digo, meu Deus, agora, Senhor. O gás eu comprei, a mistura, como é que eu faço? Aí sabe o que Deus disse? Aquele que tem aquela paciência, aquele que espera no Senhor, esperar. Ei, esperar em Deus, eu estou dizendo com experiência na minha carne. Às vezes dói. Às vezes dói. Às vezes dói. Esperar em Deus às vezes dói. Dói, mas dói para que você não seja perdido, não vá para o inferno, não perca a salvação. Dói, mas Deus tem o melhor que é para mim e para você. Os pensamentos de Deus não é o meu, nem os seus pensamentos. Deus tem coisa melhor para essa igreja. E eu digo essa igreja, essa localidade, esse ministério. Deus tem algo melhor. Mas para isso tem que ser lutado. Para isso tem que ser lapidado. Tem que tirar um espinhozinho que entra por causa da perseguição aqui. Tem que tirar uma pedrinha ali que outro jogou. Deus vai limpando. Quando Deus limpar, aí o nome do Senhor é glorificado. E todos vão ver o que Deus fez. Mas não adianta. Aí, pastor, eu observando, Deus falando isso comigo. Aí eu disse, amém, Deus. Deus foi criou a situação, nos abençoou, cumprimos a mistura. Quando chega agora, a semana, acho que é retrasada, foi quase uns 15 dias junto um do outro. Deus me dá a visão do irmão, lá na Zona Norte. O irmão passando por dificuldade. Eu fui liguei para o irmão, conhecido nosso há muitos anos. Eu disse, irmão, como é que está assim aí tua casa? Aí disse, irmão, estamos levando, ele aprendeu e tal. Aí ele disse, como é que está aí? Ele disse, estou comendo a salsichinha aqui, dando glória a Deus. Eu digo, amém, cara, amém. Eu acho que amanhã eu vou conseguir oração, eu passei amanhã, está acertado. Disse, estava ele. Tinha também de novo 50 reais na carteira. Era para comprar os filetes de frango, que é 13 reais, é comprar o filé de frango, que é verdurinha. Aí Deus disse, vá lá, compra o filé de frango e dê a ele. Eu fui, fiz o que Deus mandou e lá em casa ia precisar depois. Comprei o filé de frango e dei a ele. Dele passou para ele e para o filho dele, que estava precisando também, o filho dele, na outra casa. De um filé de frango foi dividido no meio, foi uma metade para cada um, meio quilo para cada um. E eu fico observando as coisas de Deus. Como é que pode? Eu não tenho a condição de dar, mas a Bíblia diz que dar não é o que sobra, é dividir o que tem. Deus, aí de repente eu comprei a minha, passou os 4, 5 dias, acabou a minha. E eu disse, eu virei e disse, Deus, eu disse assim, eu sabia que ia acabar. Eu sabia que ia voltar. Porque a gente vê os milagres, irmãos, mas ainda continua falando. Ainda continua murmurando. Deus trabalhando, a gente continua e Deus só com misericórdia dele. Aí o que é que acontece? Deus cria uma situação que lá em casa arrochou-se mais ainda. Eu tenho um salário todo mês, graças a Deus. Mas varão arrochou tão grande, que eu procurei. Tinha quase só farinha, igual a viúva. Só não tinha um azeite. Eu digo, Jesus, e agora? Já foi falado aqui hoje. Você pode correr para o rico. Você pode até correr para o rico. Mas a salvação só quem pode dar é Deus. Ele disse aqui que o rico pode gastar com os melhores hospitais, melhores médicos. Mas mesmo assim não compra a saúde. Não compra a saúde. Não compra a saúde. Ele pode ser o melhor hospital, a melhor assistência. Mas não compra a saúde. Aí eu digo, Deus, e agora, Senhor? Comecei ali a preocupar, ela vai, eu voltei. Comecei na madrugada, eu vou passar. Disse, o que está errado? Aonde é que eu estou errando? Eu vou perguntar. Você não deu salário, está assim. Até agora tu está comigo tudo aí. Onde é que eu estou errado? Comecei a perguntar. Aí Deus foi e me deu esse 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Com a consolação que você for consolado, você vai consolar. Da forma que Deus te ensinasse a ideia, eu vou ensinar os outros.
Irmãos, minha esposa desejou comer um peixe. Fazia muito tempo que eu não parava peixe, não sei mais nem o que era peixe, só vejo pela televisão. Queria comer um peixinho e não tinha, né? Sei que Deus providenciou, irmãos, na quarta-feira, chegou lá em casa, chegou posta de peixe, chegou cabeça de peixe para fazer um pirão bom, chegou carne com osso, carne sem osso, só faltou o boi vindo completo. Feijão, farinha, biscoito, pá, foi tudo. E eu olhei assim e disse, o varão disse, Deus é fiel, irmão. Que foi, nosso Deus, ele é fiel. Nunca vi um justo desamparado, Salmo 37, versículo 25. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar no pão. Sabe por que eu estou contando? Porque você pensa que a sua luta é a maior. Eu estou contando que a minha, já às vezes pode ser até maior do que a sua. E ainda vou contar o que aconteceu agora, maior do que a minha. Antes de ontem, eu lá em casa conversando com Deus. Senhor, assim, na madrugada. Aí eu saio do banheiro. Quando eu vou no banheiro, e vejo o que foi dito aqui nessa noite. Adore a Deus pela sua vida, pela sua saúde, por estar aqui, porque tem gente que não tem nem saúde. Aí vem no meu coração a vontade de dizer obrigado, Deus, porque eu ainda tenho a condição de no próximo dia 1º receber o meu salário e comprar minha comida, pagar minhas dívidas, pagar minha água, minha luz. E o irmão que eu conheço, teu pai e filho, não está trabalhando, não tem como tirar renda. Se Deus não mandar, eles não vão comer. Deus me mostrou que a luta deles era maior do que a minha. Eu quero dizer para você nessa noite que tem gente que está muito maior a luta dele do que a sua, mas está muito mais fiel do que eu e você. Tem gente que passa pior do que a gente, irmãos, a dificuldade, mas está lá, firme e forte, dizendo: meu Deus vive. Enquanto às vezes ele, o seu sapatinho, oi, Senhor, misericórdia. Ai, meu Deus, me abandonou. Não! A moça cantou aqui, deserto. Deus não vai te matar dele. Deus vai te ensinar a ser um verdadeiro cristão, a ser um verdadeiro adorador, a ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Sabe por que o deserto? O deserto é para te mudar, para você ser verdadeiramente, abrir a boca e dizer: o meu Deus, não foi o seu dinheiro, não foi o emprego, não foi o pastor, não foi o homem rico, mas foi Deus que criou a situação e te abençoou. Amém? Deus é fiel. Então Deus, Ele quer que você ame, quer que você tenha fé e quer que você demonstre pelas obras que nós amamos. Amar. Se você tem um vizinho, um parente, alguém que você conhece, que está na dificuldade, eu estou falando só na parte financeira, não, eu estou falando em qualquer área, a espiritual, sentimental, se alguém se separou, tem outra coisa. Tem irmãs que quando um casal se separa, a bendita irmã que diz que é crente, vai lá na irmã e diz: mulher, aquele bicho velho, eu sabia, homem, deixa aquele outro, arruma mais novo. Aí o diabo só, é assim que eu gosto. E Deus lá em cima, com Jesus balançando na cabeça. O Senhor quer que a gente ajude. O Senhor quer que a gente ajude. Aonde você vir fogo, jogue água. Aonde você vir contenda, leve a palavra de amor, de perdão, de união. Pastor, se as igrejas fossem unidas, o Brasil dava mais de 50% para Jesus de verdade. Não é essa estatística que diz evangélico, não. De servo salvo em Jesus. Amém? Vira para o teu vizinho. Diga: a sua dificuldade não é maior do que a minha. Os irmãos entenderam? A dificuldade sua não é maior do que a minha não é maior do que a sua, e aquela questão toda. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a sua história. Deus tem um ensinamento
E através desse ensinamento para vocês, esse ensinamento é maravilhoso. O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? E está aqui o ponto, pastor Léo. Quiser uma ajuda, pode me buscar lá, carrinho de pinta, faz qualquer coisa aqui, estamos aí para fazer. Não tem esse negócio não. E não vou lhe cobrar nada não. Eu venho com amor. Sabe por quê? Porque meu Deus chamou para isso. Não só para pregar, mas para ajudar também. Para trabalhar na obra. Independente de igreja, independente de onde for. Eu quero é Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso estar no meio dos irmãos, junto. É verdade? Não vim pregar placa de igreja, não vim pregar ministério, vim pregar Jesus. Amém? Se você diz que amamos, vamos começar a amar, de verdade. Vamos começar a se importar com quem está precisando. Né? Às vezes a gente tem um cobertor que não dá mais para a gente cresceu, o cobertor ficou menor. Tem uma pessoa que vai precisar daquele cobertor. E ela pode se cobrir e matar sua fome. Amém? Não vamos deixar que as doutrinas do mundo aí, das religiões diferentes, ganhem muito mais alma para a partir do lado que a gente dá para Jesus. Vamos trabalhar, vamos dar as mãos. Amém? Pastor, você pode entregar a novela, vamos ser um dia na frente. Já cai, meu Senhor Jesus, venha todo mundo aqui na frente. Eu sabia que não ia ser a pregação daquela de você falar muito bonita, era só a palavra assim, que parece até uma doutrina. Mas eu sabia que a palavra, como se diz para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, irmã Lídia. Irmã Lídia, tem muitos que querem louvar. Tem muitos que querem cantar. Tem muitos que desejam cantar. E tem muitos que são chamados para tocar. A gente querer algo é uma coisa, e Deus selecionar é outra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Rainha no teu lar. Tomar de conta, guardar, zelar. A primeira palavra que a Bíblia diz, o esposo, junto com a esposa. O esposo é o cabeça, mas você arrima o seu lar. Comande o seu lar na palavra. Porque Deus tem algo melhor, muito melhor para vocês. No tempo certo de Deus, vai haver uma mudança de localidade. No tempo certo de Deus, tu vai ser chamado, não para baixo. Ele assume a casa. E tudo que Deus disse atrás, vai temenecando lavaçu. Vai ser confirmado. E digo mais, Deus tem um plano muito grande para executar através de você, na tua família, no meio dos teus. Porque Deus diz, o fruto está maduro. Mas Deus está tempo para a mudança. Aleluia. Olhe para cada um de você, dentro de você, e lembre-se, você é vaso de Deus. Não importa o que você fez, não importa o nosso passado, importa é o agora. O que você está aqui agora. Deus vê agora, neste momento, corações, irmãos, sendo quebrantados. Sabe por quê? Porque confiava no dinheiro. Deus me diz agora, neste momento, que uma pessoa foi atrás de fazer empréstimo para conseguir quitar a sua casa. Mas a casa, lá me assudecando, lá me arrácia, na hora que a gente, irmãos, vai tomar emprestado, tapa um buraco e abre outro. O Deus que muda a história está aqui. O Deus, irmãos, a gente não vai pregar placa de igreja, não, nem chave não. Mas o Deus que abre porta está aqui. Deus é aquele que tira de quem tem para dar quem não tem. Você sabia? Deus usa ímpio que nem teme a Deus para te abençoar. Deus está sarando a tua terra. Deus está sarando o teu coração. Deus está mudando a história na tua família. Porque Deus tem um degrau
especial para ti subir. O tempo determinado está chegando. Lá a sua elegância. Não te esqueça da onde tu foste buscar, mas te lembras de quem te buscou, de quem te mudou, de quem transformou a sua história. A sua elegância. O homem tentou fechar a porta, mas não conseguiu. Tentaram fechar a porta, mas Deus não fechou. Permaneça fiel ao teu Senhor, não ao homem. Claro que a gente é submisso às autoridades, sim, mas permaneça fiel ao teu Senhor, que é Ele que faz, não é o homem. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha, eu duvido vão abrir. Amém? Eu agradeço ao meu Senhor, eu agradeço por vocês, porque Deus falou aos vossos corações. Quem está na essência do Espírito, viu? Não foi uma palavra eloquente, bonita, mas foi uma palavra que é Bíblia, que é falando o que eu devo fazer, o que você deve fazer. Deus vai mudar a nossa história. Olha, eu não sei se tu és varão, ei varão, filho do pastor, se tu és o líder da mocidade, mas eu sei que Deus te constituiu para tu ser líder. Deus te fez para ser ministro na sua casa. Deus te escolheu e mudou a tua história. Espera, tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes o teu pai tem um cuidado para não fazer nada, para não dizer, é filho do pastor, é porque aquilo, mas Deus tem o melhor. Olha, não tem preocupação, porque com tua voz, com o talento que Deus te deu, no tempo certo Deus vai te exaltar, vai te levar uma confirmação de Deus. Lábia sude cantaralha rácia, os teus lábios vão adorar, e tu vai lembrar da igrejinha, tu vai lembrar dos teus irmãos mais simples, e da onde Deus te disse que te tirou. Ai, mas o teu pai vai entender no tempo certo. Porque o lugar é grande, a obra está espaçosa e Deus conta contigo. E tu vai estar na frente deste trabalho, conduzido fora deste estado. Anote o dia, a hora e guarde e espera no Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a rica e grandiosa oportunidade, em nome de Jesus, porque Deus é maravilhoso. Saia daqui de posse da sua vitória. Você é precioso para Deus. O Deus que deu o teu dom, irmã Lídia, foi Deus, não foi o homem. Amém? Glória a Deus. Aleluia.